Gente, boa tarde a todos e todas aqui presentes, né? Agradeço mais uma vez a presença dos conselheiros e conselheiras. Agradeço mais uma vez também o trabalho da CEODES, né? Capitanear aí essa reunião. Muito obrigado, Catulo, Geozadak, Gandhi e demais colegas. Então, Catulo, a gente pode iniciar a sessão de hoje. Deixa eu só pegar a pauta aqui. E aí já começo perguntando se nós temos inclusão e exclusão de matéria na ordem do dia. Não temos solicitações. Não temos, né? Maravilha. Justificativa de ausência de conselheiros. Justificaram a ausência. Professora Priscila Regis Cunha de Queiroz, né, pró-reitora de graduação, está de licença médica. Professor Rodrigo Lacerda Carvalho está em consulta médica. E a professora Beatriz Gondim Matos está em licença capacitação. Perfeito. Tanto a professora Priscila como o professor Rodrigo, eles estavam como relatores, né, hoje? Sim. Pronto. Eles encaminharam o relato e a gente vai fazer a leitura, não é assim? Encaminharam o relato já assinado, a gente projeta em tela, faz a leitura e, na sequência, a votação. Perfeito, muito obrigado, Catulo. E temos pedidos de atribuição de assunto em regime de urgência? Não temos solicitações. Perfeito. Então, como expediente, nós temos a ata, não é isso? Para aprovação. Nós temos a ata da 43ª sessão ordinária, foi realizada no último dia 3 de fevereiro de 2025. Foi encaminhada, professor Claudinei, junto à convocação para todos os membros. Se alguém tiver alguma proposição a fazer, por favor, se manifeste. Não havendo manifestações, a presidência pode proclamar o resultado. Perfeito. Então, fica aprovada a ata da última reunião da Câmara Acadêmica. Seguindo para a ordem do dia, nós temos hoje 4 processos, né? Acredito que vão ser rápidos. Então, no primeiro processo, né, que é o processo número 23.507.004558/2024-44, que trata da aprovação do projeto pedagógico PPC, criação e implantação do curso de especialização em gestão agropecuária na modalidade à distância, do Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade CCAB, que tem como relator o professor Rodrigo Lacerda, representante dos coordenadores do curso de graduação. O professor Rodrigo não está presente e o Catulo, gentilmente, vai ler o relato para que a gente possa colocar em votação. Sim, professor Claudinei, vou prosseguir aqui com a apresentação em tela. Certo. O parecer do professor Rodrigo e a leitura. Obrigado, Catulo. Interessado é o Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade. Assunto: implantação do curso de especialização EAD em gestão agropecuária. Relator, professor Rodrigo Lacerda. Vamos ao relato. Trata o presente processo da implantação do curso de especialização EAD em gestão agropecuária, considerando a documentação constante nos autos do processo número 23.507.004558/2024, dígito 44, considerando o ofício número 93/2024/CCAB, UFCA Crato, de 14 de novembro de 2024, o extrato da ata da 63ª reunião extraordinária do Conselho da Unidade Acadêmica do CCAB e o projeto pedagógico do curso com todos os seus elementos necessários, considerando os pareceres favoráveis do Centro de Educação à Distância e da PRPI, voto do relator. Voto favoravelmente à implantação do curso de especialização EAD em gestão agropecuária. Então, está aqui a assinatura do
professor Rodrigo. Esse curso ele está aqui na Câmara Acadêmica, né, mas ele vai seguir um fluxo, né? Sendo aprovado, ele irá para a Câmara Administrativa e, na sequência, para o Consune. Perfeito, muito obrigado, Catulo. Nós temos algum interessado direto do processo? Algum professor que esteja nesse programa, a direção do CCAB? Alguém que queira comentar? Não havendo, né, então a gente passa para a votação. Então, Não, perdão, vamos para a discussão, né? Desculpa, é a pulando etapa, viu? Isso é o carnaval. Então, pessoal, algum conselheiro ou conselheira que queira fazer algum comentário, alguma pergunta sobre o processo? Não havendo, então a gente parte para a votação. Então, aqueles que concordam com a aprovação do relato, né, da relatoria do professor Rodrigo, em relação à criação desse curso de especialização, permaneça como estão. Contrários e abstenções se manifestem no chat. Então, aprovado, né, aí o curso de especialização, muito bom, né, mais um programa de pós-graduação, lato sensu, para a nossa instituição. Como pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, fico muito feliz em ver o avanço, né, da pós-graduação na UFCA, ainda mais um tema que com toda certeza vai trazer grandes benefícios aí para a nossa região. Muito bom, parabéns aí a todos que estão elaborando esse projeto. Então, a gente parte agora para o segundo ponto, né, do dia, que é o processo número 23.507.004381/2024-86, que trata da reformulação do projeto pedagógico PPC do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ADS na modalidade à distância do Centro de Ciências e Tecnologia, né, que tem como relatora a professora Priscila Regis Cunha de Queiroz, que é a nossa pró-reitora de graduação. A professora justificou a ausência por motivo de saúde, e mais uma vez o Catulo gentilmente vai projetar o relato, né, enviado e assinado pela professora Priscila. Rapaz, sim, professor Claudio. Pouquinho com esse microfone desligado. Eu estou ainda no clima de carnaval. Não é possível. Eita, nós. Foi bom, né? Mas já passou, né? ainda acho que ainda estou no clima. Rapaz. Então, pessoal, então proclamar aprovado, né, o relato do professor Rodrigo. Falei bastante, viu? Falei bastante aqui, desligado. E falei também aqui sobre a grata felicidade de ver os programas de pós-graduação crescendo na nossa instituição, ainda mais um programa de pós-graduação como esse, que com toda certeza terá um impacto direto no desenvolvimento da nossa região. Então, fico muito feliz, né? Então, parabenizo a todos que estão envolvidos nesse projeto. Bom, então, passando para o segundo processo, então nós temos o processo número 23.507.004381/2024-86, que trata da reformulação do projeto pedagógico PPC do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ADS, na modalidade à distância, do Centro de Ciências e Tecnologia CCT, que temos como relatora a professora Priscila Regis Cunha de Queiroz, nossa pró-reitora de graduação. A professora Priscila informou que está doente, né? Não justificou a ausência, mas encaminhou o relato para a gente assinado, e mais uma vez o Catulo gentilmente vai projetar em tela e fazer a leitura para que a gente possa apreciar o relato da professora Priscila. Catulo? Então, vamos prosseguir aqui com o relato, né? É interessado, a coordenação do curso Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, assunto, proposta de alteração
do projeto político-pedagógico do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, alteração da oferta de extensão universitária no PPC do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e outras alterações. Relator, Priscila Regis de Queiroz. Relato. 1. Objeto. Trata o presente processo da solicitação da aprovação da proposta de alterações do projeto pedagógico do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com foco principal na redistribuição das horas de atividades de extensão. Considerações. Considerando o parecer técnico emitido pela Coordenadoria de Políticas Extensionistas, CPEX-UFCA, datado de 30 de janeiro de 2024, considerando a ata da 6ª reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, datada de 6 de outubro de 2024, considerando a ata da 14ª reunião ordinária do colegiado do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UFCA, datada de 23 de outubro de 2024, considerando o ofício número 008/2024/ADS/CAD/UFCA, de 5 de novembro de 2024, do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, coordenação do curso, considerando o parecer técnico do Núcleo de Apoio Pedagógico da Prograde, parecer número 1/2025, NAP, que informa e atesta que a comissão proponente da atualização do PPC, objeto desta análise, atendeu às recomendações da UFCA, Prograde, SEG, NAP, durante as fases de análises preliminares, consultas ao NAP, SEG, DIRC e outros registros de análises, bem como realizou os ajustes requeridos ao projeto pela UFCA, Prograde, SEG, NAP, conforme consta em e-mails institucionais, dentre outros registros documentais, considerando a versão do projeto pedagógico do curso de graduação tecnológica em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ADS, na modalidade à distância, versão atualizada, final e acostada ao processo, datada de 7 de fevereiro de 2025, a qual, mediante termo aditivo devidamente constante no processo, encontra-se atualizada em conformidade com o regulamento dos cursos de graduação da UFCA, resolução consune número 157, de 22 de junho de 2023, voto da relatora. Voto favoravelmente à proposta de aprovação da atualização do projeto pedagógico do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas na modalidade EAD. Então, Claudinei, esse aí o relato, né? Diferentemente do relato anterior, que é da criação do curso, esse é apenas reformulação. Esse processo não precisa mais tramitar por outras instâncias. Perfeito, Catulo. Muito obrigado pela leitura. Temos algum interessado no processo? Direção ou corpo docente do curso que queira comentar? Não observei se entrou alguém da coordenação do curso após o início da reunião. Tá, ok. Então, a gente abre para a discussão, né, dos conselheiros e conselheiras. Alguém tem algum comentário? Não? Então, a gente parte para a votação. Então, aqueles que concordam com o relato, né, da professora Priscila, permaneçam como estão. Contrários e abstenções se manifestem no chat. Então, aprovado o nosso relato. Então, obrigado, Catulo, mais uma vez. Vamos agora para a nossa penúltima pauta do dia. Deixa eu só pegar aqui novamente minha cola.
Então, vai ser o processo número 23.507.001.554/2025-95, que trata da proposta de resolução que fixa critérios, padrões e procedimentos para cadastramento e acompanhamento de projetos de pesquisa desenvolvidos no âmbito da Universidade Federal do Cariri, que temos como relator o professor Márcio Matos Aragão Madeira, representante dos docentes de projetos de pesquisa. Não tinha ninguém melhor para relatar do que o professor, né? Representante dos projetos de pesquisa. Professor Márcio, muito obrigado pelo aceito em relatar esse processo e passo a palavra para que você faça a sua leitura. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo. Obrigado aí, Claudenê. Obrigado, Catulo. É um parecer curtinho. Então, como o professor Claudenê falou, trata-se da apreciação da minuta de resolução que fixa critérios, padrões e procedimentos para o cadastramento e acompanhamento de projetos de pesquisa desenvolvidos no âmbito da Universidade Federal do Cariri. Constam do processo um ofício, né, da Pró-Reitoria, o ofício número 15, de 2025, solicitando apreciação e parecer. Consta também a minuta, composta de 4 capítulos, o capítulo 1, com os objetivos, capítulo 2, com as definições do projeto de pesquisa, capítulo 3, os procedimentos para o cadastramento, e capítulo 4, com as disposições finais, além do anexo 1, que é a declaração de participação como pesquisador. Ao apreciar o documento apresentado, sugiro apenas a correção do texto no artigo 7º, necessário para ajustar o tempo verbal da frase "A Coordenadoria de Pesquisa PRPI designará pelo menos 2 consultores ad hoc para realizar a avaliação de cada projeto de pesquisa submetido". Considerando a documentação constante nos autos, não vejo necessidade de solicitar qualquer outra adequação ou inclusão. Sendo assim, passo ao voto. Voto favoravelmente à aprovação da minuta da resolução apresentada. Obrigado, professor Márcio. A professora Clarice está presente? Professora Clarice, se você quiser comentar um pouquinho sobre essa minuta, né, que está sendo apresentada, acho que seria interessante. Esse processo ele saiu da Pró-Reitoria da PRPI, né, e ele foi alterado a partir do trabalho realizado pela Coordenadoria de Pesquisa, onde nós temos a professora Clarice, né, que está à frente como coordenadora com toda a equipe da pesquisa. Então, professora Clarice, se quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Primeiramente, boa tarde, né, a todas e a todos. Muito obrigada, professor Márcio, pelo relato. Essa proposta de mudança, nós tínhamos uma resolução de 2017, que amarrava bastante, né, os critérios para o cadastro de projetos na Coordenadoria de Pesquisa, né, na Pró-Reitoria, na verdade. Então, o que a gente veio percebendo nos últimos anos, né, e conversando bastante com o professor Claudenê e os demais coordenadores lá da Pró-Reitoria, como o Alex também, a gente foi percebendo que, assim, a tendência tem sido você cadastrar projetos nos editais, né, de fomento das agências em grupos, né, em grupos de pesquisadores. E aqui também a gente já vinha percebendo uma necessidade disso, né? Às vezes um pesquisador ele está fazendo parte de um projeto universal do CNPq, mas ele não é o coordenador. E por esse motivo ele não conseguia cadastrar esse projeto aqui na UFCA, né? Pela PRPI. Então a gente estava perdendo essas possibilidades, né? E partiu disso aí a gente modificar. Como teve mais modificações, a gente precisou alterar um pouco mais essa resolução, que já estava antiga, né? E o ponto principal foi esse.
Tem alguns outros pontozinhos que a gente relaxou também um pouco na determinação do modelo, agora vai ficar separado, não precisa constar necessariamente na resolução, né? Outros pontos que a gente ressaltou aqui, a necessidade de sempre passar por consultores ad hoc, a menos que já tenha passado em outro edital, né? Como, por exemplo, o Universal do CNPq, o BPI da FUNCAP, né? Possibilitar também que professor visitante na UFCA, né, assim como o pesquisador em estágio de pós-doutoramento, né, vinculado à UFCA, também tem essa possibilidade de cadastrar projeto, né? Então, com isso, a gente está permitindo que mais projetos sejam cadastrados, especialmente projetos que já foram aprovados por agências externas, né? Então, era mais nesse sentido. Eu acho que vem a agregar ainda mais valor a esses nossos projetos aqui na UFCA. Não que os que nós desenvolvemos aqui sem passar por agências externas não tenham, claro, obviamente que tem. Mas a gente está acrescentando outros mais, né? A ideia era essa. Obrigado, professora. Bom, então a gente parte para a discussão. Algum conselheiro ou conselheiro que queira fazer algum comentário em relação ao processo ou ao relato? Não temos. Eu vou só fazer aqui um rápido comentário, só para reforçar o que a professora Clarice colocou, né? Eu acho que, sou suspeito de falar, né? Porque, embora esteja aqui presidindo a sessão, né? Estou como pró-reitor de pesquisa. E eu acho que como a gente costuma dizer assim, uma linguajar menos coloquial, um golaço, viu? Acho que a coordenadora de pesquisa está fazendo, assim, está marcando um golaço em relação a essas mudanças, embora seja uma mudança simples de texto na resolução, mas que eu acredito que vai ter um impacto muito grande no fortalecimento dos grupos de pesquisa da universidade. Ora, por exemplo, se o professor Márcio, de repente, tem um projeto já aprovado, eu vou dar um exemplo que eu estou vendo ele aqui em tela, com um outro professor na área de música, não precisa mais, a partir de agora, que o professor Márcio envie um projeto e o outro professor que já tem cadastrado esse projeto de pesquisa aprovado em agência de fomento, ou na própria UFCA, ele envia um projeto diferente. Não, eles podem fazer o mesmo projeto e cadastrar planos de trabalho para seus bolsistas específicos, né? Então, isso você consegue agregar muito mais o trabalho em colaboração e justifica ainda mais as produções que acontecem em conjunto entre os grupos de pesquisa. Então, a gente vai estar fortalecendo os grupos de pesquisa da universidade e, mais ainda, se o professor Márcio, eu repito, estou dando um exemplo do professor Márcio que está aqui em tela, o professor Márcio tem um projeto aprovado com pesquisadores, sei lá, vou chutar aqui lá da USP, e um projeto grandioso, e o professor Márcio é convidado pelo trabalho como pesquisador que ele tem, se o projeto é aprovado por um coordenador da USP, o professor Márcio pode pegar esse projeto e cadastrar na UFCA a partir de agora. Ele sem precisar passar por uma nova avaliação. Então, basta que o coordenador de lá envie para o professor para a PRPI uma anuência dizendo que ele faz parte do projeto e a gente cadastra, e assim a gente permite que os nossos alunos da UFCA participem de projetos grandiosos, projetos maiores em rede. Veja que bacana. Então, assim, eu acho que parabéns, a coordenadoria de pesquisa é um golaço, viu? Eu acho que isso com pouco tempo a gente vai conseguir aí avançar muito na pesquisa da universidade. Muito bem, parabéns. Professor Márcio, acho que você está... Aqui apareceu uma mãozinha, você quer falar, professor? Claudene, eu tinha uma dúvida, e agora no final, quando você falou, eu acho que tem muito a ver com o que eu ia perguntar, né? No caso, por exemplo, você me citou aí, né? E aí eu me lembrei na hora. Eu faço parte do programa Cientista-Chefe da FUNCAP, né? Mas esse projeto ele é cadastrado na UFC, porque o coordenador geral dele é o professor Custódio. Nesse caso, eu poderia cadastrar esse projeto também? Professora Clarice, você quer responder? Pronto, eu vou aproveitar, porque é só tomar o seguinte cuidado: se esse projeto já foi avaliado por consultores ad hoc, né, e aprovado, financiado por agência de fomento, né?
É isso. Passando nesses 2 critérios aí, que eu acredito... pode cadastrar. Pode falar. É só para chamar a atenção que, assim, se por acaso o pesquisador tem projeto junto com outro pesquisador de outra instituição, mas esse projeto na outra instituição foi cadastrado somente na instituição, sem o fomento externo, não é esse o caso, entendeu? Tem que ter esse fomento de uma agência, né? Como de lá, como do cientista-chefe é um edital que é da agência de fomento, que é da FUNCAP, né? Financiado pela FUNCAP, ligado à secretaria, com toda certeza ele passou por uma avaliação, porque eu sei desse processo, e aí nesse caso é só o professor, exemplo, né? Professor Custódio. Na verdade, não é o professor Custódio, é você, né? Como professor, você fala com o professor Custódio, ele entrega, faz uma declaraçãozinha, tem um modelo lá no final dessa resolução, certo. E aí encaminha junto com essa declaração, informando que você você faz parte do projeto, eles enviam também um termo de outorga, que lá vai ter dizendo o ano, né, qual a vigência do período, para que a gente possa cadastrar. E a partir daí, olha que bacana, você pode pedir planos de trabalho de alunos para vincular a esse projeto que vai ficar cadastrado e não vai precisar mais passar por uma avaliação externa. Então, acho que realmente vai ajudar muito, assim, vai dar mais, vamos dizer assim, vai dar mais liga à nossa pesquisa. Então, é isso, professor. Ok, obrigado. Por nada. Então, mais alguém tem algo a comentar? Não? Então a gente passa para a votação. Então, aqueles que concordam, né, com o relato do professor Márcio, permaneçam como estão. Contrários e abstenções se manifestem no chat. Então, aprovado o relato, professor Márcio, mais uma vez, muito obrigado pela parceria. Bom, então vamos passar agora para a última pauta do dia. Deixa eu pegar aqui minha cola. Deixa eu ver aqui. Então, como última pauta do dia, nós temos o processo número 23.507, 0048-82/2024-62, que trata do recurso da discente Maria Raquel Souza do Nascimento contra o indeferimento de solicitação de abreviação de curso superior por extraordinário aproveitamento nos estudos do curso de bacharelado em medicina, que temos como relator o professor Francisco Pereira Chaves, representante dos coordenadores do curso de pós-graduação. Professor Chaves, você está por aí? Eu sim, Claudinei. Maravilha, meu amigo. Muito obrigado por aceitar essa relatoria e passo a palavra para você. Ok, obrigado. Boa tarde a todas e todos. Bem, inicialmente eu vou ler o relato, pessoal. Aí eu gostaria que, após a leitura, gostaria de fazer alguns comentários adicionais em relação à solicitação, certo? Então vamos ao relato. Trata o presente processo de recurso contra indeferimento de solicitação de abreviação de curso superior por extraordinário aproveitamento nos estudos da estudante do curso de Medicina, Maria Raquel Souza do Nascimento, matrícula 357356. Considerando a documentação constante nos autos do processo citado acima, considerando que a discente não atende cumulativamente aos incisos 1 ao 4 do artigo 224 do Regulamento dos Cursos de Graduação da UFCA, considerando o inciso 2 do artigo 225 do Regulamento dos Cursos de Graduação da UFCA, o qual estabelece que o TCC e o estágio, inclusive internatos, não podem ser objeto de abreviação de curso por competência adquirida. Aí o voto do relator, voto desfavoravelmente ao recurso contra o indeferimento de solicitação de abreviação de curso superior por extraordinário aproveitamento nos estudos da estudante do curso de Medicina, Maria Raquel Souza do Nascimento. Então, esse é meu relato, certo? Eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito do processo.
Primeiramente, eu queria dizer que a Dicente fundamentou legalmente sua solicitação na LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabelece em seu parágrafo 2º do artigo 47 que, vou ler aqui, tá? Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino. Então, considerando o regulamento dos cursos de graduação aqui da UFCA, né, a parte que fala sobre a abreviação do curso, ela estabelece o seguinte, né, o artigo 224, será permitida a abreviação do curso por competência adquirida para estudante regular, mediante aprovação em avaliação do componente objeto da abreviação do curso e que atenda cumulativamente os requisitos de, vamos lá, inciso 1, ter integralizado no mínimo 90% da carga horária do curso. Inciso 2, possuir uma média de conclusão de no mínimo 7. Inciso 3, ter sido aprovado em no mínimo 90% da carga horária que se matriculou, representado por um ISH igual ou maior que 0,9 décimos. E o inciso 4 diz que ter proposta de emprego, aprovação em concurso público, aprovação em curso de pós-graduação estricto sensu ou deliberação do colegiado do curso. Então, a Dicente, né, em questão, ela cumpre os incisos 2 e 4, certo? Pois ela possui uma média de conclusão de 8,9846, né, ou seja, maior que 7, né, que é exigida, e também possui comprovantes de aprovações em concursos públicos. Né, ela apresentou no processo esses comprovantes. No entanto, a Dicente não cumpre os incisos 1 e 3, certo? Pois sua porcentagem de integralização, de acordo com o histórico escolar, né, que consta nos autos, esse histórico ele é atualizado do semestre 2024.2 e a porcentagem de integralização é menos que 70%, ou seja, é menor que os 90% que são exigidos. E o ISH, né, o índice de eficiência em carga horária, é de 0,7684, ou seja, é menor que o de 0,9, que é o estabelecido no regulamento. Tá certo? Além disso, o inciso 2 do artigo 225 do regulamento dos cursos de graduação da UFCA, ele diz o seguinte, deixa eu ler aqui, o TCC e o estágio, inclusive internatos, não podem ser objeto de abreviação do curso por competência adquirida. Então, de acordo com o histórico escolar, a Dicente, Maria Raquel, ela já cursou um internato em saúde comunitária, mas ainda está matriculada, né, ou seja, ela está cursando ainda um internato em clínica médica. E tem outros 3 também internatos que são obrigatórios, que estão pendentes, que é um internato em pediatria, um internato em tocoginecologia e um internato em cirurgia. Então, dessa forma, ela não cumpre o inciso 2 do artigo 225 do regulamento dos cursos de graduação. Tá? Nos autos do processo, a Dicente, ela também destaca que tem uma filha que está em fase de amamentação. A filha dela foi diagnosticada com o transtorno do espectro autista, certo? E necessita de no mínimo 3 tipos de terapias. E que a demora, né, no início das terapias, né, pode afetar de forma irreversível no prognóstico. Ela relata isso no processo. E ela também destaca que a filha dela também tem alergia à proteína do leite, né? E por isso ela tem que seguir uma dieta específica para amamentar, né, o bebê. Porque a proteína pode passar da mãe para a filha. Então, mesmo entendendo a situação, né, exposta pela Dicente, o regulamento dos cursos de graduação, ele é claro quanto à possibilidade de abreviação do curso. Então, por isso que o meu voto foi desfavorável. Volto aqui a palavra à presidência. Oi, pessoal. É o professor Claudenê, acho que ele teve um probleminha de internet e acabou saindo da sala. Acho que está voltando. Agora sim. Pronto, professor Claudenê. Professor
Acompanhei parte aqui. Ele acabou de terminar seus comentários. Né? Tá ok. Obrigado, professor Chaves. Temos algum interessado no processo que queira comentar? Maria Raquel? Maria Raquel, você me escuta? Raquel, você está com dificuldades de ativar o áudio? Perdão, o microfone. Pronto, perfeito. Agora dá para ver, eu acho que o microfone está aberto. Boa tarde, conseguem escutar? Perfeito, Maria Raquel. Eu gostaria de solicitar a palavra. Está facultada a palavra. Certo. Boa tarde aos presentes. Meu nome é Maria Raquel, eu sou estudante do curso de Medicina da UFCA. E eu vim solicitar a abreviação do meu curso superior em Medicina, por extraordinário aproveitamento dos estudos. Eu possuo inúmeras aprovações em concursos públicos e nomeações. Além disso, eu preciso cuidar da minha filha, que é autista, e poder amamentá-la. Ela tem alergia à proteína do leite de vaca, PLV. O meu pedido é possível, primeiramente? Sim, o meu pedido é possível. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional permite isso. E sobre o tempo de formação, que foi colocado aqui em pauta. O tempo de formação, ele é bem colocado em pauta pelas DCN, as Diretrizes Curriculares Nacionais, do curso de graduação em Medicina. Diz que o curso de Medicina ele tem carga horária mínima de 7.200 horas. E o regulamento da UFCA estabelece um limite de 10% dessas 7.200 horas, ou seja, 10% a mais. Se a gente fizer o cálculo, dá 7.920 horas. Então, no curso de medicina da UFCA, teria esse limite de carga horária, o que não acontece. Qual é o meu limite, que tem lá no meu histórico? 9.080 horas. Essa é a carga horária do curso de medicina da UFCA. Uma carga horária abusiva e ilegal. Sobre a minha carga horária já cumprida, hoje o meu histórico tem 6.776 horas, 94% do estabelecido na DCN do curso de Medicina Nacional. Então, se eu for considerar a carga horária ilegal da UFCA, que é 9.080 horas, hoje eu estou com 75% do curso concluído e 6.776 horas. Porém, nesse mês de março, eu vou integralizar mais 4 meses de internato no SIGA, porque cada internato ele é contabilizado só após terminar a referida matéria, por exemplo. Internato em clínica médica, internato em tocoginecologia. Eu estou cursando internato em tocoginecologia. Então, agora, no dia 31 de março, eu completo e vou ter 83% dessa carga horária de 9.080 horas da UFCA e 7.544 horas, ou seja, mais do que os 7.200 da DCE. Então, eu completo realmente mais que o mínimo exigido nacionalmente para estar formada. A respeito do que foi falado sobre eu estar indo em clínica médica, eu concluí sim, internato em clínica médica, eu estava como aprovada e após uma denúncia que fiz no Ministério Público Federal, a minha aprovação foi sorrateiramente retirada pela Faculdade de Medicina. E eu fui reprovada e foi retirado do meu histórico 1.248 horas. E isso é gravíssimo. E aí eu vou retornar mais um pouco, daqui a pouco, essa situação para os senhores. Das minhas aprovações em concursos públicos. Passei no concurso de médico do Instituto Federal do Ceará, 6ª colocação. Fui nomeada, perdi a vaga porque não tinha o diploma. Médico da atenção básica de Prefeitura do Crato, 7º lugar. Solicitei final de fila, posso ser chamada a qualquer momento. Médico da Prefeitura de Pacajus, 5º lugar, nomeada, solicitei final de fila, posso ser nomeada a qualquer momento. Médico da Prefeitura de Acopiara, aguardando nomeação. Minha nomeação também pode ser chamada a qualquer momento, porque eu sou a próxima da fila. E o concurso do TRF5 para médico clínico geral, um concurso de alto nível, um concurso de tribunal, que eu fui aprovada em 7º lugar na seção Ceará, aguardando nomeação.
Então, esses aspectos provam que, apesar de toda a dificuldade, eu sempre me esforcei para ser uma aluna acima da média, para estudar bastante. Muitos médicos já formados, mais de 10 anos, às vezes não são aprovados nesses concursos, como os que eu passei. Então, eu estou na iminência de perder mais convocações, por isso eu estou solicitando a abreviação do curso com urgência. Eu venho perdendo nomeações em concursos renomados, estou sendo impedida de trabalhar, estou sendo impedida de ajudar minha filha com as terapias, de ter o meu direito ceifado. Eu estou em uma situação desumana. Vejo o sofrimento da minha filha, que precisa de mim, e não posso ajudá-la. Minha filha não tem voz, então eu tenho que ser a voz dela, eu tenho que batalhar, lutar para concluir essa faculdade, para poder trabalhar, assumir esses concursos e poder custear um tratamento digno para ela. Isso se chama direito, isso se chama dignidade. A UFCA não permite nem sequer amamentá-la. Isso eu comprovo por vários e-mails, várias solicitações que fiz à faculdade de medicina. Além disso, também expus à faculdade que minha filha tem problema, ela tem uma deficiência, transtorno do espectro autista, nível de suporte 2 a 3, conforme laudo da médica neuropediatra, precisa urgentemente de intervenção, e a demora no tratamento pode sim afetá-la para o resto da vida, para fazer atividades mais básicas da vida, como sentar, como comer, ler. No futuro, se ela vai poder trabalhar ou não, se ela vai poder se sustentar ou não, tudo isso depende do tratamento dela. Então, são coisas gravíssimas que eu estou sofrendo na faculdade de medicina. Vamos para os argumentos da coordenação, para recusar o meu pedido. Eles colocaram os artigos 224, 225, como exposto pelo senhor relator, que teria que ter no mínimo 90% da carga horária concluída, e que no artigo 225, compartilhamento foi encerrado. Foi o meu? Ou vocês conseguem me ouvir? Não, estamos te ouvindo. Certo. Então, a condição do artigo 225, que diz que o internato médico não pode ser abreviado, é ainda mais restritiva e desproporcional. Como disse a coordenadora Patrícia Rosane Figueiredo, na reunião do colegiado do curso de medicina no dia 22 de janeiro de 2025, não se poderia antecipar nenhum dia de internato. Isso é totalmente desproporcional. O que dizem os processos fora do mundo da universidade? A gente está falando aqui fora da UFCA. O que é que dizem os processos? Que sim, é possível conferir o aproveitamento extraordinário, ainda que alguns dos critérios do regulamento do curso não sejam alcançados. Ainda assim é possível. Por exemplo, na Universidade Federal Fluminense, a juíza disse que o caso não deveria receber interpretação restritiva e sim ser aplicado de acordo com a condição de cada aluno. Porque, embora o aluno não apresente 1 ou 2 requisitos exigidos, ele teve aproveitamento acima do comum. E foi aprovado em concurso de nível superior e fazia jus, sim, ao extraordinário aproveitamento e expedição antecipada do certificado ou diploma. Outro caso, a juíza ressaltou que era necessário, sim, ter critérios administrativos para se estabelecer a questão do extraordinário aproveitamento, porém, esses critérios deveriam ser derrogados, ou seja, colocados de lado, diante de situações fáticas excepcionais, como era o caso do aluno, nas quais parâmetros administrativos estavam inviabilizando a liberdade de exercício profissional. Então, a gente vê que os julgados, eles colocam muito em pauta que a gente pode, sim, flexibilizar esses critérios administrativos e pode, sim, proporcionar liberdade profissional para aquele aluno. E são vários e vários processos, né, que flexibilizam esses critérios para antecipar o diploma. Assim, a gente vê que constitui um ato meramente protelatório, burocrático e com o intuito de negar direitos, de efetivamente prejudicar o aluno que tanto batalha para conseguir uma situação no mercado de trabalho. E aí, quando o aluno consegue, a universidade fecha as portas. Então, eu ressalto que o único motivo de não expedir meu diploma é manter estudantes na faculdade de medicina em condições de trabalho legal, para ter mão de obra gratuita, qualificada, somos nós, estudantes, porém legal, dentro do serviço de saúde da região do Cariri. Então, dessa forma, a direção da faculdade de medicina privilegia quem ela quer, direcionando essa mão de obra para determinados serviços de saúde, e isso é gravíssimo. Sobre o recurso, vamos voltar para o recurso. Eu queria perguntar, quantos dos senhores e senhoras leram o meu recurso, o meu processo no CIPAC? Quando o meu pedido passou no colegiado do curso de medicina, não tinha ninguém habilitado para ler meu processo. Eu vi pessoas ali decidindo a minha vida naquela reunião.
mas não vi a habilitação de nenhum dos senhores e senhoras lá no processo do CIPAC. Ninguém leu as poucas páginas que resumem a minha história, mas eles quiseram, naquele dia, decidir a minha vida e a vida da minha filha, o meu futuro e o futuro dela, e o futuro de uma criança com necessidades especiais. Eu não percebi empatia ou qualquer intenção de ajudar, somente de prejudicar e de penalizar. O que realmente um médico tem que ser, na cabeça dos senhores e senhoras? O que é um médico? Porque naquele dia eu não vi médicos na minha frente. Eu estava diante de um julgamento pré-formado, combinado. Raquel, né? por favor. Sim. Só se me permite, eu vou pedir, assim, aqui a gente tem um tempo estimado para cada participante, inclusive quem é conselheiro, conselheira né? A gente abre o tempo, mas eu vou pedir para aqui duas coisas. Para, se possível, você sintetizar um pouco a sua fala, e segundo, para pedir que evite, por uma questão de decoro mesmo, assim, algumas questões como julgar, né, que a instituição, que todos nós fazemos parte. Então, eu vou pedir só um pouquinho de decoro nesse sentido e que, se possível, você sintetize um pouco mais a sua fala, porque a gente não colocou tempo, né? Mas esse tempo ele é determinado para todos que têm tempo de fala aqui, tá bom? Então, vou devolver a palavra, mas, se possível, você sintetize um pouco mais e que mantenha o decoro. Só isso. Certo, eu estou sendo decorosa, sim, e relatando fatos, sim, que são gravíssimos, que aconteceram comigo e que continuam perpetuando, e sim, tornarei assim mais breve. Então, eu me sinto pior do que um réu no tribunal de júri, porque, pelo menos, o réu no tribunal do júri, ele tem o direito de mostrar sua história, de se defender, as pessoas ali presentes recebem um processo para analisar por alguns dias, eu não. Eu sinto uma situação bem pior. Um presidiário tem direito a cumprir pena em casa, tem direito a amamentar, eu não tenho. Então, são situações bem complicadas na instituição. Há alguns anos, a mulher não tinha direito nem a estudar, então, assim, realmente, nós mulheres, nós temos que batalhar pelos nossos direitos, eu vou batalhar pelos meus direitos, sim. Então, no colegiado do curso de medicina, eu fui sentenciada ali por pessoas que nem, ao menos, leram a minha história. Isso foi o que aconteceu. E todos os artigos científicos indicam que a terapia, sim, nos anos iniciais de vida, é o que vai definir o prognóstico da criança com autismo. Então, minha filha não teve nem a chance de tentar, né? Basicamente foi isso. Então, todos os dias, os direitos dos estudantes de medicina deles são desrespeitados. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho, ele abriu um inquérito civil contra o Hospital Regional do Cariri e a UFCA. Então, todos têm que estar cientes desse fato. O que foi que aconteceu comigo, depois de denunciar, depois de a UFCA tomar ciência de Hospital Regional do Cariri, né, na figura do ISGH, tomar ciência, eu fui reprovada na disciplina de clínica médica. Por isso que o relator recebeu ali o histórico, como se eu tivesse ali reprovada em clínica médica e estivesse ainda em clínica médica. Na verdade, eu estava aprovada, minha nota era 9, eu tenho tudo isso guardado, provado, para provar aos senhores. E aí foi retirado, e hoje eu estou reprovada lá, e estou em toque em ginecologia, já concluí neste mês. Então, a coordenadora Patrícia Rosane Figueiredo me reprovou e retirou ali 1.240 horas do meu histórico, nota 6,5, o hospital que eu denunciei. E tenho inúmeras aprovações em concurso, então ali por conta de um mês naquele hospital, eu fui reprovada. Então, é isso que a instituição faz com os alunos, que denunciam, reprovar, perseguir, então isso é algo inaceitável. E essa reprovação feriu diversos artigos do regulamento do curso de graduação, porque não existiu clareza em avaliação, foi extemporâneo, já faz 8 meses que eu cursei esse estágio. Todas essas questões são bem complicadas. Foi uma retaliação. Para ilustrar o que aconteceu comigo, vamos só ter um exemplo da posse de um reitor. O reitor é eleito num sistema informatizado, vamos dizer que é o SIGA, e aí alguém foi contra. E alguém vai no dia seguinte, altera o sistema informatizado e coloca que não, o reitor não ganhou a eleição. Foi a outra chapa de oposição. Então, assim, é manipular o sistema. Então, isso aconteceu comigo. Isso não poderia acontecer em tese, mas aconteceu. E se a minha situação ficar assim, vai ficar claro para toda a sociedade do Cariri e do Brasil pensarem que a UFCA e os servidores podem entrar no sistema informatizado, manipular para perseguir, para coagir, porque teve uma denúncia. Imagine um servidor da UFCA que vai fazer terapia, precisa se remover para outro local, e aí tá tudo certo, fez perícia, tudo, você pode ser removido, começa as terapias do seu filho. E aí, do nada, alguém da UFCA vai lá
e cancela. Né? Então, e como é que fica a situação? Né? Um servidor ainda pode entrar na justiça, agora para o aluno é mais complicado. Raquel, E existe uma resistência imensa. Raquel, só para garantir a palavra dos demais, como eu Sim. falei para você, eu coloquei o mesmo tempo que a gente disponibiliza para todos, né? Já não tinha colocado antes, então passou os 3 minutos. Vou concluir. Conclua, por gentileza. Certo. Então, assim, eu peço aos senhores que reflitam. É tão bom a gente ter o direito da gente respeitado, né? Muitos de vocês têm filho, têm irmão, tem alguém com deficiência, tem alguém que precisa ser ajudado. Eu só preciso trabalhar. Trabalhar para pagar um plano de saúde para garantir o direito da minha filha. É só isso que eu peço. Eu já venho há tanto tempo passando desses concursos que médicos formados há 10, 15 anos não passam. Então, assim, eu só peço isso, que eu possa trabalhar, tá certo? Então, eu agradeço aos senhores e senhoras aqui presentes. Obrigado, Raquel. Professora Patrícia, levantou a mão. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professora. Estar aqui nessa reunião com vocês, certo? Eu vou só colocar umas ponderações para contextualizar. Quero inicialmente parabenizar o parecer do professor Francisco, foi um parecer muito claro, né? Dentro do que tem os nossos regimentos e as regulamentações da nossa instituição, que é uma instituição séria, idônea, né? E que a gente exerce com muito zelo e cuidado com todos os alunos. Na verdade, existe uma logística de implementação da nota só para a gente poder atuar, que essa alteração da nota no sistema acadêmico é uma rotina administrativa do Núcleo de Apoio aos Estágios, do NAES, da Coordenação do Curso de Medicina, especialmente ao que se refere às notas do internato médico. O Sistema Integrado de Gestão, né, do SIGA da UFCA, é fantástico, né, é um sistema que eu realmente parabenizo a execução, só que ele tem uma limitação para o nosso internato pela peculiaridade, que eu acho que todos nós conhecemos, e passamos com a reformulação do nosso PPC recentemente, isso gerou um atrito muito grande na colocação dessas notas. Anteriormente, né, no PPC antigo, os alunos eram colocados por turma, e a gente sabe que o internato ele é dividido em vários subgrupos, essas turmas, e que existem várias turmas rodando simultaneamente, e que para contabilizar a nota, eu preciso lançar notas de todos os alunos para que eu dê seguimento às novas matrículas, isso é sabido do internato, é um conhecimento público, inclusive, da aluna em questão. E o SIGA, apesar da sua expertise tecnológica, ele não dispõe de registros, de recursos específicos, né, para esse registro definitivo da nota. No processo pedagógico antigo do PPCA, a qual a aluna faz parte, eu acho que a matrícula dela é 2015.1. Né? E aí, frequentemente, esse sistema é alterado. E foi nomeado um valor fictício, né, de nota, que seria o número 9, e assim foi posto a nota dessa aluna, né, antes da conclusão do internato. A gente sabe que nós não dispomos de hospital universitário, e a gente faz parcerias com vários hospitais, inclusive o Hospital Regional, Hospital de Excelência, que nós, assim, apoiamos completamente a questão do ensino. Ele é um hospital muito agraciado para nós, né? E ele recebe os nossos alunos. E, mensalmente, as notas desses alunos, eles são aplicadas e atribuídas, existe um critério, né? Existe uma ficha de critério, inclusive foi disponibilizada para a gente. Essa nota, ela chegou com relativo atraso, mas um atraso que a aluna concluiu o internato em novembro e a nota chegou em dezembro, e a aluna não atingiu o mínimo necessário, que seria uma nota 7. É uma avaliação subjetiva, tem vários pontos, assiduidade, pontualidade, né? E a gente comunicou à aluna. A aluna fez um questionamento à coordenação e nós prontamente respondemos. Eu entrei em contato direto com o professor que deu a nota, com a coordenadora do centro de estudos e o coordenador geral do internato da residência médica do hospital, para ver se haveria ou não mudança na nota. E eles mantiveram essa nota. Como o SIGA ele só recebe uma nota fixa, né, que seria essa nota de 6,5, que foi a nota que foi atribuída à aluna, inferior à nota mínima, porque o internato ele é muito claro no seu regimento, a gente tem uma regulamentação muito clara,
que será considerado aprovado o estudante que obtiver média final igual ou superior a 7, e a aluna não obteve esse mínimo. E a frequência não inferior a 90% em cada um dos rodízios mensais do internato. E justamente em um mês do internato, a aluna teve essa pontuação abaixo do mínimo e a aluna é reprovada. Estando a aluna reprovada, ela precisa repetir o rodízio inteiro. Por essa razão que a nota foi retirada, o aluno foi retirada também a integralização da nota do internato de clínica médica. É só o esclarecimento. Isso não é nada pontual, não é a professora que reprova, não é a coordenadora que reprova, a nota é do aluno e nós recebemos de uma instituição que nós consideramos essa instituição séria e correta e adequada, né? E nós tivemos esse debate para ver se essa nota poderia ser aumentada, ou diminuída ou alterada, mas eles mantiveram a nota e assim a nota foi mantida. E como é feito com todos os alunos ao término do internato, a gente corrige ou mantém a nota devida, como é posto, e a aluna ela tem conhecimento disso. Então, não foi algo intempestivo, nem foi retirado por retaliação, que nós não temos esse objetivo. O nosso objetivo é que o aluno aprenda, que se informe, que se insira no mercado de trabalho e consiga ser mãe de filhos com especiais, né? A gente dá toda essa oportunidade, né? Então, acho que minha fala era só essa. Eu estou disposta a tirar qualquer dúvida e eu agradeço bastante a escuta de vocês e parabenizo ao relator. Obrigado, professora Patrícia. Bom, então a gente parte agora, a gente abre para os conselheiros e conselheiras, né? Então, caso algum conselheiro ou conselheira queira se manifestar, fazer perguntas, esse é o momento. Não tendo inscrição, o professor Márcio Matos levantou a mão. Professor Márcio, por favor. Catulo, desculpa, Claudine, na verdade não é nenhuma pergunta, assim, é só para eu manifestar dizendo que eu não me sinto confortável de votar, sabe? Porque eu acho que são muitos pontos, realmente questões como a aluna levantou, inclusive denúncias, né? Eu acho que primeiro isso precisa ser averiguado, né? Até pela universidade. Eu acho que antes da gente avaliar um documento que chega aqui, a gente precisa saber o conteúdo de outras questões que elas levantou, né? Então, eu particularmente não me sinto à vontade para votar. Tá ok, professor. Agora, eu como presidente da sessão, gostaria também de enfatizar algumas questões. Eu acho que é importante os conselheiros e conselheiras também ter a análise, assim, até a aluna, inclusive, perguntou quem leu, né? Então, assim, o processo, ele está disponível, né? Então, assim, os conselheiros e conselheiras, eles podem avaliar, né? Até para ter também uma dimensão do que é colocado, se está diretamente relacionado a este pedido, né? Em pauta ou não, né? Porque o que é deliberado, que o professor Francisco Chaves deu como relatoria, né, como relator, é um pedido específico, né? Todo um contexto por trás, ele tem um fundamento, né, pode ter fundamento, mas o que é tratado aqui é o que se chega dentro do processo. Isso eu coloco isso para todos os conselheiros e conselheiras, para que não desestimule a participação dos conselheiros e conselheiras na votação, tá? Evidentemente, respeito, né? No caso do professor colocou que não tem, prefere se abster, né, na votação, mas é importante ter essa questão também, tá? Analisar o que de fato está sendo solicitado e dentro do que nós temos de regulamento da nossa instituição, né, o relator, ele faz o seu relato com base no que nós temos de documento. Então, assim, o que há de denúncia de outras questões que não estão diretamente relacionadas ao pedido aqui, eu entendo que ele precisa ser separado. Então, eu gostaria de fazer essa ressalva até, mais uma vez, para que não se desestimule, mais uma vez, o que os nossos relatores, eles não deixem de estar participando, tá certo, desse processo de votação, tá bom? É muito importante a participação de todos que têm assento nesse colégio. Acho que quem mais levantou a mão, está escrito?
conselheiro? É o Pedro Lucas. Pedro Lucas, né? Isso. Tá dando para me ouvir? Sim. Certo. Boa tarde a todos. É só um pouco dessa fala do Claudinei, me pegou um pouco, porque, como conselheiro, acho que todo mundo está aqui porque teve a intenção de estar ocupando esse assento, e é responsabilidade nossa entender tanto o regulamento do curso, todas as nuances, e ler. Eu, particularmente, leio a maior parte, quando eu posso, dos processos que chegam, para ter uma ideia para além do relator. Eu acho que todo mundo deve fazer isso, ou deveria fazer isso, sim. Então, acho que é muito grave a gente tender a se omitir durante uma pauta, porque a aluna não é que aqui é uma decisão final, é uma decisão da Câmara Acadêmica, ela tem meios também para recorrer, porque se a gente abrir um precedente de ficar sempre se abstendo em pautas que são mais delicadas, que eu entendo que é uma pauta delicada, então perde um pouco do sentido da Câmara. Eu vejo muitas pautas passando que tem unanimidade, que bom, mostra que tem um consenso na universidade, mas a gente está aqui tanto para as pautas fáceis como pautas difíceis, e essa é uma pauta difícil e a gente não pode se omitir, senão perde o sentido de ter uma Câmara, era melhor não ter, certo? Então, assim, com todo respeito, eu peço que todo mundo se debruçou, entenda direitinho a pauta e vote, e se não fizer sentido para o conselheiro, a abstenção, ela está aí realmente, eu entendo totalmente quem opta por ela. Perfeito. Catulo, tem mais algum conselheiro ou conselheiro inscrito? Lívia. Assim, ela abriu a câmera, mas... Lívia, com a palavra. Agora me ouvem, né? Estava travando aqui sem conseguir. Agora sim, perfeitamente, Lívia. Boa tarde. Como representante dos discentes, era bem a dúvida que eu tinha em relação à nossa votação, como o professor falou, a respeito de nós estarmos julgando ou não e dando uma sentença à aluna que não cabe a nós esse papel. Acho que o nosso papel foi bem retratado no relato, né? O relator falou bem a respeito de estar dentro das normas do regulamento ou não. E como também não nos cabe o julgamento desse tipo de denúncia, e acho também, como foi dito, como eu já tinha me pronunciado, não quis não falar mais. Da gente votar sim, eu acho que é saudável e é bom também para que a gente possa estar dentro de tudo que está ocorrendo, nesse sentido de deixar a aluna ciente de que nós não estamos aqui para julgar ou decidir a vida dela, se nós votássemos ou não, né, se abstendo ou votando sim ou não, sendo a favor ou não favorável, mas para que deixar ela ciente de que se algo, ou se que ela queira prosseguir, né, já que existe denúncias e tipos, e alguns casos, e alguns pontos mais sérios que ela relatou, né, que ela nos falou, e para que a gente não tenha esse peso, né, na consciência de que nós estamos fazendo algo ruim ou não, mas que infelizmente são normas. E eu sou aluna, né? Estou aqui como aluna e representante dos alunos. E era mais isso a minha dúvida e a minha fala. Obrigada, professor. Obrigada a todos. Obrigado, Lívia. Parabéns pela fala. Mais algum conselheiro ou conselheira? Não? Então, pelo o que foi discutido, eu acho que o ideal, nesse caso, é não fazer proclamação, e sim uma enquete, né? Então, cada um vota, e eu acredito que seja a forma mais justa, né? E reforço também a fala da representante dos estudantes, Raquel, como presidente dessa Câmara, eu prezo muito,
tá? Pela manutenção e os direitos, né, de todos. Então, a gente faculta a palavra, a gente, enfim. Sou também um pai atípico, tá? Então, você falando, eu entendo bem a sua situação, mas, como eu coloquei, a gente aqui precisa votar, né, com base no que está ao nosso alcance para fazer, né? E aí eu não coloco o que vai ser colocado como resultado, né? Apenas fazendo um reforço o relato, não sei se vai ser aprovado ou não, mas o relato que o professor Francisco, que é nosso conselheiro, Francisco Chaves, fez com base nos documentos, né? Então, a gente tem realmente na universidade essa situação. Agora, como foi bem colocado por você, há situações onde a justiça ela entende de uma forma e o que é colocado na justiça a gente tem que seguir como se vê uma determinação tem que ser cumprida, né? Mas a Câmara ela precisa se basear e ela sempre vai se basear nos autos do processo e nos documentos que normatizam essas atividades, seja ela qual for a acadêmica da nossa instituição. Então, só para também deixar esse ponto esclarecido e dizer da seriedade que é a nossa instituição, né? Eu tenho muito orgulho de fazer parte da Universidade Federal do Cariri, muito mesmo. Tenho muito orgulho de presidir essa sessão com todos vocês, e ela é uma instituição muito séria, tá? E por ser séria, ela é democrática e ela tem, sim, espaço para todos e todas aqui nessa instituição. Então, desejo que que tudo se resolva, sabe, minha amiga? Tudo se resolva, tá certo? Antes de passar para a enquete, vou só passar mais uma vez para o professor Márcio. Professor Márcio. Então, primeiro eu queria dizer que, por a instituição ser democrática, é que eu usei meu direito de falar que eu iria me abster, né? Segundo, eu não estou me omitindo, muito pelo contrário. Se eu fosse me omitir, eu não teria nem aberto nem a câmera e nem o microfone, certo? Terceiro, não estou desestimulando ninguém a votar, Claudine, né? Muito pelo contrário. Eu apenas disse que eu não estou me sentindo confortável para votar. E eu vou usar o meu direito de me abster no momento da votação, né? Então, assim, como foi dito aí pelos outros colegas, pelas outras integrantes da Câmara, isso não é omissão, certo? Seria omissão se eu estivesse me omitindo, mas muito pelo contrário. Obrigado. Por nada, professor. Só para esclarecer, professor, em relação ao que eu coloquei, eu fiz a observação em relação a outros pontos, acho que você deve ter entendido, né? De outros pontos porque, hora ou outra, eu já presidi aqui algumas sessões, nós temos esses pontos que foi judicializado, inclusive solicitando, fazendo um pedido com base em algo que está judicializado. Então, em relação a esses pontos, é que eu coloquei o ponto, tá? Para que Tranquilo. A gente se atente tá bom? Então, é em relação a isso. Obrigado, professor. Então, vamos passar, então, para a votação. Então, Catulo, você preparou a enquete? Professor Claudinei, preparei aqui uma enquete, né, porque o que será votado é o parecer do relator, né? Então, vou fazer aqui a leitura de como ficou a enquete. Uma enquete simples, né, mas para ver se os membros concordam, né? A pergunta é a seguinte: o relator votou desfavoravelmente ao recurso apresentado pela discente. Desse modo, você vota alternativa A, de acordo com o parecer do relator, contrário ao parecer do relator, e letra C, abstenção. Perfeito. Eu estou de acordo. Aqueles que estão de acordo, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem e dê sugestões. Pronto. Então, como não tem manifestação, Catulo, então a gente pode
fazer a enquete do formato que você leu aqui para a gente, tá bom? Muito obrigado por elaborar. Certo. Então, professor Claudinei, geralmente as enquetes têm 30 segundos, né? As simbólicas 15 segundos, enquetes 30 segundos. Mantemos os 30 ou quer um tempo a mais? Pode manter os 30. Certo. Pedimos por gentileza, porque tem, além dos membros aqui na sala, também temos convidados. E também pode ser que haja titulares e suplentes presentes, né? E, nesse caso, somente os titulares podem votar. Os suplentes, só reforçando, os suplentes só votam na ausência do titular. Então, se tiver suplente, vota, desde que o seu titular não esteja presente. Isso. Né? Perfeito. Então, vamos iniciar. Pronto, professor Claudinei, né? Temos aí o resultado que está no chat. Vamos só fazer aqui a contagem, certo? Ok. Professor Claudinei, ficou o seguinte: 6 votos, de acordo com o parecer do relator, 0 votos contrários ao parecer e 3 abstenções, né, totalizando 9 votos. Perfeito. Então, obrigado, Catulo. Então, nesse caso, a Câmara aprova o relatório, né? O relato feito pelo professor Francisco Chaves. Então, fica aprovado, né, o relato. Agradeço ao professor Francisco Chaves pelo relato, agradeço a todos os professores pela colaboração, a aluna pelo relato, né? Eu desejo realmente sorte, assim, né, que dê tudo certo. Sei que não é fácil mesmo, não é fácil para ninguém, né? E, de verdade, desejo que você consiga, né, e parabenizar também, tá, a Raquel, porque realmente essa quantidade de aprovações, ela realmente é bem acima da média. Mas, como eu falei, a universidade, ela tem, sim, as regras e elas precisam ser, né, o relato, ele é feito, né, a gente vota aqui com base em cima das regras, né, da instituição. Se porventura vier a conseguir em outras instâncias, né, com certeza a universidade ela vai recorrer, se for o caso de recorrer, ou ela vai cumprir já de imediato o que for definido. Então, desejo muito sucesso, né, para a Raquel e desejo que tudo dê certo, tá bom? Forte abraço. Claudinei, desculpe aí, só reforçando aí, né, que o senhor falou, né, que ainda podem ser apresentados recursos a outras instâncias, né? Agora, sempre mediante o processo. Sim, perfeito, é isso mesmo. Obrigado, Catulo. Bom, então, finalizando as pautas, nós vamos agora para o encerramento. Deixa eu só pegar minha cola aqui mais uma vez. Cadê aqui? Só um momentinho, gente. Bom, então a gente parte para requerimentos, né?
Então, temos requerimentos aqui para a sessão, Catulo? Não temos. Não temos requerimentos, né? Não há algum conselheiro ou conselheira que queira fazer algum informe? Não? Então, só agradecer a participação de todos e todas, desejar um bom fim de quinta-feira para todos, e a gente se vê na próxima sessão. Abraço e muito obrigado a CEODES aí pela organização da sessão. Abraço a todos. Obrigado, Claudinei. Até a próxima.